Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para a nossa maratona diária, o nosso encontro diário, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E hoje, o que nos espera? Hoje vamos refletir sobre um dos salmos mais inspiradores da Bíblia, o Salmo 8. Esse salmo nos lembra da imensa glória de Deus e do cuidado que Ele tem por nós, seres humanos. No começo do salmo, o salmista exalta a majestade de Deus, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Isso nos convida a reconhecer a grandeza de Deus que criou o céu, a lua, as estrelas e tudo o que há no universo. Ao mesmo tempo, o salmista nos lembra da nossa condição especial. Somos feitos um pouco abaixo dos anjos, coroados de glória e honra. Deus nos deu domínio sobre as obras das suas mãos, o que mostra o quanto Ele valoriza cada um de nós. Pensar isso nos enche de gratidão e nos motiva a confiar no cuidado amoroso de Deus. Mesmo diante da tamanha grandiosidade, Ele se importa conosco, seus filhos queridos. Então vamos hoje refletir sobre essa maravilhosa verdade. Deus é grande e mesmo assim Ele nos ama e nos dá um propósito especial. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo a beleza da criação e a nossa importância nela. Que Deus nos abençoe. Então, no começo do Salmo, como eu já disse, ele começa exaltando a majestade de Deus. Mas vamos lá para a leitura do Salmo. O Salmo 8 foi escrito por Davi, provavelmente inspirado pela contemplação da criação de Deus, especialmente durante as noites estreladas que ele contemplou na sua condição de pastor. O Salmo reflete um profundo senso de admiração pela grandeza de Deus e pela dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança divina, com domínio sobre toda a criação. Quando a gente olha o título do Salmo, a gente vai encontrar lá, segundo a melodia, os lagares. O que isso significa? Isso sugere que a melodia ou música associada a esses salmos era tocada em um instrumento musical que tinha uma melodia específica relacionada a lagares, lugares ou locais de prensagem de uvas para vinho. Então aqui nós precisamos destacar e louvar a Deus pela criação e pelo cuidado do ser humano. Então vamos aí para a leitura. O título do Salmo em algumas Bíblias é A Glória Divina e a Dignidade do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Um salmo de Davi. E ele diz nesses 9 versículos: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então esse salmo começa nesses 4 primeiros versículos nos fazendo um convite para refletir sobre a grandeza de Deus.
Os versículos 1 e 2 exaltam e expõem a majestade de Deus. Veja que o salmista diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus é glorificado, gente, nesse salmo, como a gente percebe, até mesmo pela boca das crianças. E a própria criação exalta o Criador. Então o salmista nos leva a entender essa majestade, essa grandeza de Deus nesses dois primeiros versículos. No versículo 3 a 4, ele mostra a criação como testemunha dessa grandeza de Deus. Ele diz: contemple os céus, luas e estrelas, e perceba quão pequenos somos. O que é o homem para que dele te lembres? Essa pergunta expressa humildade, mas também admiração pela atenção que Deus nos dá. Então, gente, precisamos entender essas obras da criação que revela a glória de Deus. Tanto os céus, as estrelas, o mar, os animais, tudo isso é uma expressão da majestade, da grandeza de Deus. E tudo isso testemunha do poder de Deus. Continuando mais à frente nos versículos 5 e 6, Davi vai mostrar o valor do ser humano diante dessa esplendosa, majestosa grandeza de Deus. Ele diz: fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra. Precisamos ressaltar aqui que Deus nos deu autoridade sobre a criação e nos valoriza imensamente. Precisamos também aqui incentivar a nossa autoestima e o nosso reconhecimento do nosso valor diante de Deus. Mesmo sendo criado um pouco menor, como diz o texto, Deus nos deu autoridade, nos deu responsabilidade. Ele nos convida para sermos parceiros dele na obra da criação, no cuidado dessa obra maravilhosa que ele criou. E ele nos dá valor. Veja que ele fala que nós fomos criados um pouco menor que Deus ou anjos. Mas ele nos deu domínio sobre a criação. Nos chama a responsabilidade e honra. Ou seja, mesmo pequenos, somos extremamente valiosos para ele. Mas, no versículo 9, ele termina da mesma forma como começou. Veja que coisa maravilhosa, ele nos convite agora para se alegrar e para glorificar a Deus diante dessa grandeza, diante dessas testemunhas da sua majestade e da sua grandeza. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então, como é que nós podemos aplicar essa reflexão dessa glória, dessa majestade de Deus? Como é que nós podemos aplicar esse salmo na nossa vida? Precisamos entender que Deus não mede seu valor pelo tamanho do universo, mas pelo amor que ele tem por você, por mim, por cada um de nós. A nossa identidade não vem do que nós fizermos, mas de quem Deus diz que nós somos. Eu vou repetir colocando aqui na terceira pessoa do singular. Sua identidade não vem do que você faz, mas de quem Deus diz que você é. Então, viva com propósito, viva com reverência e viva com gratidão. Louve a Deus por sua grandeza e amor. Confie na soberania de Deus, mesmo em momentos difíceis. Viva com gratidão e responsabilidade pelo que Deus nos confiou. Agradeça a Deus pela sua criação e pelo valor que Ele te dá. Peça força para reconhecer sua grandeza e viver de acordo com a sua vontade. Veja que coisa maravilhosa esse salmo. Então eu quero te convidar a refletir sobre o que Deus tem feito por você. Quero te incentivar a ler esse salmo, se apropriar das verdades e compartilhar com os seus amigos, com as suas pessoas. E eu quero orar por você.
Eu quero pedir que Deus derrame o bálsamo sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus. E mais uma vez eu peço que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas que têm assistido esse devocional. Na vida dessas pessoas que têm separado um tempo para ouvir essa palavra que veio do Teu coração para o coração delas. Entra com providência, Pai, se estiverem se sentindo desvalorizadas, pequenas, que elas possam entender que a despeito disso, elas são importantes para Ti. Porque elas são obra-prima da Tua criação. E que o Senhor valoriza cada uma delas, que o Senhor sabe exatamente como elas são, o potencial que elas têm, as suas necessidades e as suas carências. Derrama, mais uma vez, do bálsamo do Teu Santo Espírito, para que essas pessoas se sintam amadas, valorizadas e aprendam a depender de Ti. E aprendam que não é a opinião dos outros que vai forjar o caráter delas, mas sim o DNA que o Senhor colocou na vida de cada um. Elas são obra-prima da Tua criação. Foram criadas à Tua imagem, à Tua semelhança. Abençoa cada uma delas, ó Pai. Eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu espero que esse salmo sirva não apenas de meditação, de reflexão, mas de uma tomada de posição. Entenda que você é importante para Deus. Em que Deus quer que você se sinta importante. Se aproprie disso. E eu peço encarecidamente que você assista esse devocional até o final. Eu sei que parece um pouco louco, mas o que são 10 minutos dentro de um universo de 24 horas diárias? Esses 10, esses 12 minutos vão fazer diferença na sua vida. Dê sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Eu conto com você. Deus te abençoe grandemente. Amém.